Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia diária da quarta-feira da quinta semana da Quaresma. E precisamos, através da conversão do nosso coração, responder o chamado de Deus através da nossa convicção de que Ele é o único Deus que devemos servir. Nós ouvimos na primeira leitura a realidade daqueles jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, que foram convidados pelo rei Nabucodonosor para adorar a sua estátua, o seu Deus. No entanto, a convicção desses jovens de que o Deus de Israel é o único Deus, eles tiveram coragem de enfrentar o rei, dizendo que não adoraria, não se prostraria diante dos seus deuses. Esta realidade desses jovens é a realidade de muitos cristãos hoje, que são muitos que propõem a realidade de adorar os seus deuses. Quantas pessoas, infelizmente, adoram o Deus dinheiro, adora o Deus artista, o Deus cantor e assim por diante. E muitas vezes sem serem obrigados, já que aqueles jovens estavam sendo obrigados. Mas quando confiamos no Senhor, o Senhor estará ao nosso lado para nos libertar. E assim foi quando, irado, o rei Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha ardente 7 vezes mais quente e jogou ali aqueles jovens. E aí entra Deus quando nós aprendemos a confiar nele. Mandou o seu anjo para aliviar aquele calor ardente que os jovens encontraram na fornalha, e ali só o que batia era uma leve brisa. E quando o rei viu aquilo, sentiu tocado e percebeu que de fato os deuses dele eram falsos, e prometeu adorar somente o Deus de Sidraque, Misaque e Abdênago. Quando nós damos testemunho de Deus, nós derrubamos a astúcia do inimigo, derrubamos os falsos deuses e fazemos que os corações mais duros se convertam a Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a promessa de Deus de nos conceder a libertação. Vai dizer o Evangelho: se conheceres a minha palavra, se aceitares a minha palavra, sereis livres. É Jesus dizendo para os judeus, para que eles aceitassem a sua palavra como condição para a libertação. Foi assim que fizeram os jovens na fornalha ardente. Aceitaram a palavra de Deus. Foi assim que fizeram os jovens na proposta do rei Nabucodonosor para adorar as suas divindades, os seus deuses. Os jovens acreditaram na palavra de Deus.
Por isso, a palavra de Deus nos libertará. Caso contrário, se os jovens não se opusessem ao rei, eles seriam escravos. É aquilo que dizem os judeus para Jesus: nós não somos escravos. É claro, quem não obedece a Deus, quem não vive a sua palavra é escravo. Escravo do quê? Escravo do pecado. Porque o pecado é não aceitar Deus. O pecado é colocar outros deuses no lugar do Deus com D maiúsculo, o único Deus. Por isso, a força e a convicção daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente fez com que eles não pecassem contra Deus, e não pecando, eles não se tornaram escravos. E não se tornando escravos, foram livres. E a liberdade consiste em aceitar a palavra de Deus em nossas vidas, que é Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.